Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da Vale, a Vale 3. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, canal Dalto Vieira Investe. O procedimento é bem simples, é só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Se essa imagem não estiver aparecendo aí para você, tem outras opções aí de se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado para que você seja avisado toda vez que tiver um conteúdo novo no canal. Além disso, para receber as recomendações de compra e venda, as informações relevantes durante o pregão e também o acompanhamento em tempo real de todas as operações, todas as recomendações que foram enviadas e ainda receber no seu celular, no seu desktop as carteiras de ações, enfim, todas essas informações chegando e oportunidades chegando para você no seu celular, no seu desktop, clique aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos. Preenchimento aí de um formulário rápido e cadastramento do meu número nos seus contatos do aplicativo Telegram. Nessa análise especial, lembrando que o foco dela é olhar o ativo, fazer uma avaliação do ativo utilizando a análise técnica, que é a minha especialização, e olhar logicamente para o longo prazo até o curto prazo, indo do gráfico anual, do gráfico quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário. Enfim, dando um giro geral no ativo para buscar aí o cenário gráfico como um todo, ver se está interessante para se buscar a entrada pensando no prazo maior, como é que está para o curto prazo, para o médio prazo, enfim. Vamos aqui começar pelo gráfico anual da Vale. Então temos o ativo em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e a ação segue aqui, apesar da queda do ano de 8,88%, segue dentro da característica de movimento de alta, máximas e mínimas ascendentes em relação ao candle anterior. Então segue aqui com máxima ascendente em relação ao candle anterior, a mínima ascendente em relação ao candle anterior, a máxima está abaixo, mas segue dentro de um movimento de subida. Lembrando, o ativo fez um movimento daqui para cá, movimento aí de 9 pregões, 9 anos, e aqui para baixo basicamente também de 9 anos. No nono ano, o ativo recuperou forte para cima, enfim, está dentro de uma tendência de alta, onde tem uma perspectiva de ter anos aqui dentro desse movimento de subida, e por estar dentro de uma tendência de alta e dentro de um movimento de alta num gráfico anual, fica interessante de se buscar operações de compra após correções, seja no gráfico quadrimestral, seja no gráfico mensal ou até mesmo no gráfico semanal. Enfim, movimentos de baixa que testem em região de suporte pode ser interessante justamente para se colocar a ação buscando uma operação para longo prazo, ou seja, aquela operação que você está querendo só alocar o ativo na carteira para longo prazo, para vários anos. Então, interessante buscar entradas nas regiões de suportes, principalmente. E aí tem outras alternativas de se buscar entrada através de movimentos de um determinado tempo gráfico, tentando pegar uma parte de um movimento de subida de um determinado tempo gráfico, como por exemplo quadrimestral, mensal, semanal. Eu vou mencionar isso aqui. Então, no quadrimestral, a gente tem um ativo que retomou a sua tendência de alta, rompeu todas as resistências aqui para cima, então um cenário bem positivo para Vale 3, só que nesse momento passa por uma correção, gerou um sinal de topo no quadrimestral, então a gente teve aqui a perda da mínima do candle anterior e está dentro de um movimento teoricamente aqui de baixa. Não ainda deu sequência esse movimento, não veio para perder essa mínima aqui que foi de R$ 40,51. Ela tem uma zona de suporte bem relevante pela frente, que é a região ali que eu vejo em torno primeiramente dos 44,35, depois de 44,35 tem aqui uma região de 43,14, que é a máxima aqui desse topo. Abaixo disso um valor bastante testado aqui é a região dos R$40 até os R$ 39,78. Então esses aqui são os principais suportes que eu identifico nesse momento para Vale 3, se ela chegar nessa região aqui, fica muito mais interessante para se buscar operações de compra para longo prazo, ou seja, poder alocar um pouco mais de ações da Vale 3 na carteira de longo prazo, visto que a tendência de longo prazo é de alta, olhando para o gráfico anual e também para o gráfico quadrimestral. Só que, como isso aqui está em movimento de correção, significa dizer que nos prazos abaixo, mensal, semanal, diário, tende a estar ou com tendência de baixa ou com tendência indefinida. Geralmente funciona dessa forma. Então, olhando para o gráfico mensal, nós temos aqui o ativo
Depois que gerou esse topo descendente, ficou com a tendência indefinida, tentou retomar a tendência, mas já voltou aqui para baixo. Então a tendência, de maneira geral, está indefinida aqui no gráfico mensal desse ativo. Configuraria uma tendência de baixa no mensal se perder aqui esse suporte na faixa dos R$ 40,51. O principal suporte nesse atual mês de queda aí da Vale com 6,63%, lembrando, eu estou fazendo essa análise no dia de hoje, dia 6 de agosto, né? Então ela está aqui numa queda aí de 6,65%. Nesse atual movimento de baixa, o suporte principal fica em 45,50. Então eu mencionei que no gráfico quadrimestral, o principal suporte aqui ficava em torno ali dos 44,35, ou seja, de 45,50 a R$ 44,35, região de suporte relevante para o ativo. Abaixo desse patamar é mesmo a região lá dos R$ 40,51. Então aqui o sinal negativo desse mês, por enquanto, né, que está iniciando, está gerando um sinal ruim por conta de estar voltando para baixo da média móvel de 13 períodos, mas ainda dentro de um contexto de indefinição. Para gerar um novo sinal relevante para cima, o que deveria acontecer, por exemplo, nesse mês? Fechar o mês para cima da média, ou seja, se sustentar assim como esse aqui fez, estava abaixo, mas foi lá e fechou acima, para trazer uma nova perspectiva de voltar a subir. Fechando abaixo da média, fechando o mês de agosto abaixo da média e perdendo a mínima desse mês, aumenta a probabilidade de poder buscar suportes mais baixos, comentados aqui no gráfico quadrimestral. Tá? Então, seria esse o caminho. Mas olhando para o longo prazo, pensando em pontos que são interessantes para se pensar em colocar o ativo na carteira, pensando em uma operação de prazo maior, aqui seria um ponto interessante. A gente está no gráfico semanal e o ativo bateu no suporte aqui desse fundo anterior. A tendência, de maneira geral, no gráfico semanal está também indefinida, porque ela fez aqui um topo menor do que esse topo, aí gerou um fundo mais alto do que esse fundo anterior aqui, ó. Então fundo ascendente e topo descendente. Aí vem aqui, rompe essa máxima, mas fica basicamente respeitando essa região. E de novo aqui, bate nessa mínima e respeita também essa região. A mínima dessa semana, por enquanto, 45,76, abriu com um gap de baixo. E a mínima do fundo aqui, R$ 45,82, ou seja, ela foi lá, oscilou acima da máxima do topo anterior, mas veio aqui e perdeu a mínima desse fundo anterior, enfim, indefinido. E aqui, por enquanto, com a possibilidade de se gerar o quê? Um padrão gráfico de retângulo, que se confirmar um fundo aqui nessa faixa de preço que se encontra, isso aumentaria a probabilidade. O que seria a confirmação de um fundo? Bate aqui nesse patamar, fecha essa semana e a próxima semana supera a máxima dessa semana. Seria o primeiro indício para se ter o quê? Igual aconteceu aqui, ó, superou a máxima dessa semana, primeiro indício para acontecer um movimento de subida que pode levar o ativo justamente para a região importante de resistência aqui dessa congestão desse retângulo. Lembrando, esse é um padrão gráfico que eu tenho aqui um vídeo de aprendizado no canal. Você pode pesquisar aí dentro do canal sobre o padrão retângulo, que você vai achar um vídeo curto aí de aprendizado falando sobre esse padrão gráfico. Aqui a zona de resistência mais importante desse padrão gráfico fica aqui na faixa dos R$ 52,60 até um patamar de R$ 53,60, arredondando. Aí o ponto mais alto vai ficar lá na faixa dos 54,16, mas a região mais testada que eu vejo é justamente essa região que eu acabei de mencionar, essa faixa de preço que acabei de mencionar. E a região de suporte principal nesse momento é a região justamente, é o patamar dos R$ 45,82. Qual seria o primeiro sinal para se gerar esse movimento de repique de alta? Seria através, por exemplo, do gráfico diário, que está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então, forte tendência de baixa aqui na Vale 3. Quase que não deu parada aqui do preço, basicamente o movimento passando direto. Então, a tendência de baixa, se a gente olhar, se eu jogar até no gráfico de 2 dias, vai ficar um pouco mais claro que a ação gerou aqui um movimento de subida, aí fez aqui essa bagunça nesse dia aqui, gera outro movimento de alta, volta para baixo, perde essa região aqui e projeta esse aqui para baixo, que seria um topo duplo projetado aqui para baixo, batendo nesse nível aqui de suporte. Então, a tendência nesse momento no gráfico diário é uma tendência de baixa. O primeiro sinal para se ter aquele possível recuperação em cima de um suporte do gráfico semanal para manter ativo ali dentro de um padrão semelhante a de um retângulo, seria justamente o que aconteceu no pregão de hoje, pregão desta terça-feira, dia 6 de agosto, superação da máxima do candle anterior. Então ela conseguiu superar a máxima do candle anterior, quebrar a sequência de máximas descendentes. Só para se ter uma ideia, fez máxima descendente a partir desse ponto. Depois desse dia, todos os dias, a máxima do pregão
foi sempre abaixo da máxima do pregão anterior. Então, aqui que ela conseguiu quebrar essa sequência. Então, esse aqui seria um primeiro sinal de força por parte dos compradores. Mas lembrando, a possibilidade de compra aqui para tentar... Tem algumas possibilidades. Entrar comprando o ativo contra a tendência, que é a tendência do gráfico diário, tentando pegar apenas um repique de alta. Então essa seria uma das alternativas de compra no ativo, tentando pegar um repique de alta, não exigindo muito para cima, porque a tendência é de baixa. Resistência em 47,41 e 47,84. A segunda alternativa, eu vou entrar comprando aqui como sendo um primeiro ponto de uma compra de prazo maior. Ou seja, comprei aqui nesse patamar que ela se encontra, que é um patamar de suporte aqui do gráfico semanal. Comprei nesse patamar. Ela foi lá e não respeitou essa região. Passou batido e veio para esse patamar. Então, pensando em num prazo maior que eu comentei no gráfico quadrimestral, no gráfico anual, são pontos interessantes de alocar o ativo na carteira. Estou pensando em entrar num papel, um dos exemplos pensando num prazo maior, um dos ativos seria a Vale 3, exemplo, e poderia buscar entradas em patamares importantes de suporte. Esse é um primeiro nível. O outro nível aqui no gráfico semanal está lá na faixa dos 43,16. Eu já mencionei alguns níveis aqui importantes no gráfico quadrimestral, que na faixa dos 44,35. Enfim, alguns patamares para se buscar a possibilidade de entrada. E aí tem a possibilidade também de se aguardar a entrada somente depois que gerar algum também sinal de alta no gráfico semanal, que seria a superação da máxima dessa semana. O primeiro sinal mais próximo seria esse aqui que já gerou aqui a superação da máxima do pregão anterior. E aí quais são os desafios nesse movimento de subida da ação? 47,41, 47,84, depois disso na faixa dos 48,34. Se eu colocar um Fibonacci em cima de todo esse movimento de queda da ação, todo o movimento de baixa, a gente teria uma retração de 38,2% na faixa dos 48,71, a média móvel ainda está acima. E o afastamento do preço de ontem para a média móvel exponencial de 13 períodos foi um afastamento grande, o que traz essa possibilidade de arriscar uma operação para um perfil mais arrojado, uma compra aí contra a tendência para quem está operando no curto prazo, que é o foco em operação de swing trade, seria uma das possibilidades de entrada. Mesmo com a alta do pregão de hoje, o ativo continua com um afastamento razoavelmente grande do preço para a média. Ontem já teve um afastamento maior, lembrando que eu dei um zoom menos aqui. Ontem mostrei inclusive poucas as vezes que esse ativo teve tão afastado do preço para a média nos últimos 4, 5 anos. Então, um nível alto de afastamento que traz uma chance de ter algum repique de alta. Para quem está fazendo compra contra a tendência, tentando pegar um repique de alta, ou até mesmo no gráfico semanal, pegar um movimento de subida para retornar lá para a faixa dos R$52, o sinal mais negativo que poderia vir para essa entrada, antecipada pelo gráfico diário, seria ocorrer a perda da mínima do pregão de ontem, ou seja, seria o ponto de stop. Para quem resolveu entrar comprando o ativo, o stop ficaria aqui na faixa dos R$ 45,75. Se continuou caindo, continuando esticada para baixo, ainda daria para se buscar uma nova entrada na superação da máxima do que no anterior, após mais alguns pregões aqui caindo, seria a alternativa também ainda interessante, ainda mais coincidindo com os suportes que eu acabei de citar dos prazos acima. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar um like, um joinha aqui nessa videoanálise especial. Um grande abraço e até a próxima.